Nós falamos agora há pouco para vocês, em 2 blocos com a Andréa Bassan, a respeito da técnica de sublimação. E falei aí das canetinhas para você usar, mas não são canetinhas, como a gente está acostumado aqui mostrar no programa Arte Brasil. Agora, aqui com a Andréa Bassan, nós estamos ao lado desse, você chamou de lápis. É, um lápis, ele lembra até o giz de cera, como eu disse, né, no programa. Vou Tá até vendo? mostrar Olha, aqui, olha, é um para você giz ver mesmo. que parece realmente um giz de cera, ó. Ele é retrátil, você coloca para frente, conforme você vai usando, E ou volta. para trás. Então, é um lápis para pintura e fazer a aplicação sublimática. Muito bem. Mas não, vai que o povo confunde. É. Não, é esse kit aqui com esses lápis Sublimação sublimáticos. é lápis. É lápis. Exclusivo. Valeu, Andréia. E olha, quem deu essa dica foi a Beth Matelli, que falou, Rita, hoje no programa Arte Brasil eu vou falar a verdade. E falamos a verdade, né, Beth? Pois é. Isso é importante, sempre aqui no Arte Brasil a gente prima por isso. Eu fico muito feliz que você tenha vindo com essa proposta com a tua técnica. Então, porque às vezes, você sabe que eu dou muita aula de pintura em tecido há muitos anos, né? E as pessoas, geralmente, elas têm, assim, um certo receio de usar material. Ah, qual que é o material que é bom, qual que é o material que é ruim? Então, hoje eu resolvi mostrar, porque as tintas para tecido, elas foram desenvolvidas originariamente para o tecido de algodão, tá? Principalmente o pano de prato. Então, pano de prato no mercado tem várias marcas, vários produtos. Às vezes tem tecido que é engomado, algodão cru mesmo, com aquela goma, é um pouquinho mais difícil de usar. Você tem que lavar, você tem que tirar a goma. Então, eu resolvi mostrar em alguns panos o que eu tô acostumada. Esse aqui que eu transferi o risco, ó, ele é um tecido tipo sacaria, só que ele é mais furadinho. Então, ele vem um pouquinho engomado, mas pouca goma. Então, o que que você faz? Você pinta, quando você lava, ele vai dar uma encolhida. Eu até aconselho esse tipo aqui, tá? Esse aqui eu não lavei em casa. Dá uma molhada primeiro, porque aí ele vai encolher, você vai passar o risco, porque senão quando ele encolhe, o desenho que você fez, ele dá uma deformada. Então, todos os tecidos engomados, É bom interessante tirar a goma que primeiro. você tire a goma. Isso. É só molhar, lavar Exatamente. Agora, tem uns que eles lavam primeiro e encolhem para depois engomar. Então, esse não tem problema, tá? Então, são aqueles melhores, que é o que eu mostro nesse trabalho que eu fiz aqui, ó, tá? Então, ele já foi pré-encolhido, então não vai deformar o seu desenho. Nós temos esse que eu fiz, o trilho de mesa aí, que eu pintei o Natal, ele é um algodão mais fino. O pessoal usa, assim, mais para fazer lençol. Você viu que ele é mais sim, fino? ele é mais fininho. Então, esse daí eu molhei, porque ele tinha uma goma, porque eu não queria que ele encolhesse depois. Inclusive, você viu que eu fiz uma beirada aí, Que ficou linda, que por eu fiz sinal, essa né? beirada, eu fiz a máquina, porque eu acho que Natal não precisa só ser verde e vermelho. Você pode usar uns tons de azul com prata, e eu achei que esse tecido combinou. Então, quando eu molhei os dois tecidos. Eu molhei tanto o estampado quanto o outro, porque senão o que que acontece? Um encolhe mais que o outro, depois fica tudo repuxado quando você vai lavar. Eu já vi trabalhos assim. E fica, você Talvez porque a pessoa não soubesse ou Exatamente. alguém não tivesse feito como você, dando todas essas dicas. E aí você faz um trabalho lindo, pinta, aí na primeira lavada fica tudo repuxado. É muito feio. Aí perde o cliente. Pois é. E nós temos um outro pano de copa ali, que eu pintei. Tá vendo que tem umas rosas azuis ali? Ah, aqui pertinho Esse de mim. pano aí é o pano que eu não recomendo para você pintar. Ele é ótimo para secar louça. É o pano de copa que o pessoal chama de pé de galinha. A mulherada ama esse pé de galinha para secar louça. Realmente, ele absorve muito bem, ele seca a louça muito bem. Mas ele não é bom para pintar. É difícil, inclusive, para quem está começando, porque ele é todo ondulado. Então, procure sempre... Ele é mais grosseiro. Exatamente, ele é bem grosseiro, você falou a palavra certa. Eu aconselho sempre, na hora de pintar lisinho, eu tenho prática, eu tenho experiência, mas para quem está começando, eu não aconselho. Vamos começar a pintar? Bora? Então, hoje eu escolhi um tema, né? Eu fiz aqui um tema de Natal, depois você vai mostrar a apostila. Na apostila eu tenho esse desenho aqui, ó.
onde tem a flor de Natal, Vamos que é a mostrar aqui famosa, o bico de papagaio, na apostila ele está aqui com um arranjo com uvas em vermelhos, vinhos e tons de rosa. Hoje eu fiz puxando o passo a passo, puxando para os tons de azul com prata. Então eu fiz uma vela, como eu já falei, eu quero que o Natal não seja sempre aquelas cores padrão verde e vermelho, tá? Eu gosto das coisas um pouquinho diferentes também. Então, como eu vou fazer? Hoje eu vou usar várias tintas, eu nem abri, eu vou até dar uma viradinha aqui para o menino pegar melhor. Eu nem abri porque eu vou puxar tudo para o tom sobre tom. Então, na minha paleta eu vou usar vários tons de azul, cinza e eu vou falando quando eu for usar. Eu vou fazer a vela, não sei quanto tempo nós vamos ter, mas eu vou começar, olha, nesse desenho eu tenho aqui uma vela retorcida, né? Que é muito usada, né? Em época de Natal, vela e sinos são, Nossa, assim, o pessoal gosta estrela. bastante. Exatamente. Então, eu vou fazer um gomo de cada vez. Por quê? Olha, eu vou fazer este daqui, vou fazer a sombra e já vou fazer a chama para o pessoal aprender. Depois a pessoa só vai repetir o gomo para baixo, para a gente ganhar tempo. Então, para fazer essa vela, eu usei branco, cinza lunar e alguns outros tons que eu vou falando. Então, aqui no meio, olha, eu vou aplicar branco. Ela é retorcida, então ela tem uma forma arredondada, né? Então, aqui no meio, para ficar o gominho bem gordinho, você aplica branco para dar luz. Aí você vem aqui com o cinza lunar. Eu vou limpar aqui no papel. Vou pegar a tinta aqui, ó, com a lateral do meu pincel aqui, que é o pincel aparado, que eu uso sempre. Vou fazer o contorno, ó, do gomo. Aqui de novo. E aí eu venho puxando, olha, esfumando para cima do branco. Então, eu vou fazer isso em todos os gomos e aí ele vai formando um sobre o outro, como tá aqui. Eu até fiz uma colinha aqui no desenho e os meninos também podem mostrar no pano original. E dá a impressão de que ela está torcida, que tem volume, que tem volume, exatamente. Para fazer aqui essa parte da chama, olha, eu vou completar essa parte de baixo aqui da vela com um pouquinho de branco. Vou sombrear com o mesmo cinza lunar, olha. E vou passar para a chama. Como eu estou trabalhando em tom sobre tom, eu estou usando cinza, eu estou usando vários azuis, então eu vou passar para a chama usando os tons semelhantes ao da flor aqui. Então, para passar para a chama, eu já usei o azul ardósia, que é um outro tom, tá? Poderia ser o cinza lunar, poderia ser o azul soft também. Então, olha, eu vou preencher toda a chama da vela com esse azul hortênsia, que eu também usei aqui na flor, no bico de papagaio. Aí eu venho com o branco, ó. Só que eu venho da pontinha da chama e venho puxando para fazer aqui a luz na minha chama. Aí eu vou trocar de pincel, vou pegar o pincel filete, vou pegar aqui o cinza lunar e vou traçar, ó, aqui o pavio e vou puxar um pouquinho aqui embaixo também. Então, isso aqui seria a nossa chama em tom sobre tom. A Beth escolheu estas cores para pintar esse arranjo de Natal. Mas, de repente, você pode escolher muitas outras cores para pintar muitos outros frutos ou flores. Que tal, hein? Gostou? Tem um DVD com a Beth ensinando você nesse kit. Olha só. Tem 4 trabalhos lindíssimos. Além do DVD com a Beth ensinando, ainda tem uma apostila riquíssima de ideias e detalhes. São 24 riscos que acompanham aqui essa apostila. E é claro, os cursos da Vitrine do Artesanato são completos. Todo o material já vai junto para você treinar. Como, por exemplo, 7 panos de copa já com barrados, onde você vai fazer as pinturas e as ideias da Beth Matheus.
Matelli, com as dicas dela também. Você vai pintar e arrasar. As 12 tintas para tecido fazem parte do kit, além de 3 pincéis, que são suficientes para você fazer todas as pinturas, uma tinta relevo para os detalhes e 7 riscos Semaninha Flores e Frutos. E é claro, se você pedir agora no 0800 200 5300 ou então acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, além daqueles 7 panos que já fazem parte do kit, você recebe mais 7. Então são 14 panos já com barrados, sortidos para você fazer muitos trabalhos. Ligue agora 0800 200 5300 ou vitrinedoartesanato.com.br. Vai ser uma delícia fazer arte. E lembrando que a Beth aqui ensina, hein? E ela dá muitas dicas. Beth, a gente continua o nosso artesanato daqui a pouquinho, depois do intervalo. Hoje o Arte Brasil, na companhia de Beth Matelli, está desejando a você Feliz Natal. E um Feliz Natal diferente, né? Nada de só vermelho, verdinho, não. Olha que arranjo lindo de Natal e que você pode usar também até no Ano Novo, porque traz esse pouquinho de Natal com cores diferentes. Gostei da diferenciação das cores. Então, no fim, você vê, o nosso programa é tão verdade que a gente não combinou nada, né? E você tirou bem aqui da cabeça aquilo que eu ia falar. Sério? Porque você usa isso daí também na entrada do ano. Porque fica um tom meio prata, né? Valoriza muito a decoração da tua casa, não é verdade? Então, olha, vamos supor que eu já tenha feito toda a vela, toda a sombra. Nessa parte aqui, que é onde a vela está escorrida, eu vou deixar para o fim, que tem uma outra explicação. Quando você faz a chama que ela está acesa, as pessoas precisam prestar atenção, porque ela tem a luz expandida em volta da chama. Como eu estou usando tudo prata, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, olha, a tinta glitter prata, tá? E vou aplicar com o pincel. Então, eu venho aqui e vou em volta aqui, olha, da chama. Eu vou aplicar direitinho com o pincel, só que eu preciso fazer com que ela dê a impressão de que está expandindo. Então, eu venho aqui, olha, e venho puxando, ó. Eu até costumo falar pro pessoal, eu estou escovando, olha, de dentro para fora, ou estou varrendo. Eu procuro usar sempre, Rita, palavras simples para o pessoal lá de casa entender exatamente o movimento que eu estou fazendo. Olha a ideia que você tem. Tá varrendo mesmo. Não é? Olha, de luz expandida, tá? Então, ela vai, olha, na verdade, são infinitos raios que, conforme eles vão se afastando, eles vão ficando mais suave. E aqui, bem próximo à chama, ele vai ficando mais forte, tá? Então, depois que eu fiz isso, né, eu vou também aqui, olha, fazer um detalhe muito importante. Às vezes as pessoas pegam, eu vou usar uma outra tinta, que é a tinta puff. Essa tinta, depois eu vou explicar como faz. Essa tinta, se você vier aqui, pegar, aplicar tudo e depois quando ela secar vai ficar tudo branco. Você precisa dar uma sombra debaixo dela. Então, no caso aqui, como eu tô fazendo em tons de cinza e azul, eu usei o azul petróleo. Vou colocar aqui embaixo, olha, aonde seria o buraquinho, a cavidade que a vela tá aquecida e forma aquele buraquinho. E vou fazer umas manchinhas, olha, sobre aqui essa parte onde seria a vela escorrida, que vai ser o fundo, porque se eu vier e colocar toda a tinta branca, eu vou tampar tudo e não vai ter aquela perspectiva do volume. E esse volume eu vou fazer agora com a puff. Então, eu venho aqui, ela já tem um biquinho aplicador, e eu venho colocando, olha,
e venho puxando, dando esse efeito de que tá escorrendo, ó, tá? Eu não sei se foi aqui que eu fiz nesse programa, porque você sabe que eu faço muitos. Eu sei. Mas, por exemplo, você poderia usar essa mesma tinta para fazer um bolo confeitado, como se fosse o marshmallow escorrendo. Que delícia. Tá? Aliás, até uma sugestão de aula, né, Rita? A gente pode vir um dia e fazer um bolo aqui, não é? Vou adorar. Então, e conforme você vai colocando, olha, ele vai misturando com aquele azul petróleo que você colocou embaixo e ele fica estas falhas, tá? E nós, ó, quanto mais você colocar escorrendo, ó, pode pingar aqui na sua vela, tá? É uma coisa natural que a pessoa vai fazendo. Então, o que que acontece? Isso daqui, esse volume que eu fiz, ele vai baixar. Conforme ela for secando, ele vai ficar plano, gordinho, mas plano. Aí você vai esperar secar bem. Eu geralmente faço à noite para usar essa técnica no dia seguinte, o calor do ferro. Então você espera secar tudo, depois você vai pegar o seu tecido pronto, pintado e seco, você vai virar do avesso e vai passar o ferro quente na temperatura algodão. Tem gente que fala, eu uso secador de cabelo bem quente. Quando você usa o secador de cabelo, vamos falar a verdade, ele não fica uniforme, ele fica cheio de pipoquinhas. Então, dependendo do desenho, fica bonito. Dependendo do desenho, não fica, tá? Tem algumas pessoas que reclamam mas o meu puff não ficou tão fofinho assim. Mas às vezes querem fazer numa superfície dura. Então, eu geralmente aconselho a pegar assim, pega uma toalha de banho, dobra em 4 ou 5 para ficar bem fofinho, coloca o teu pano no avesso e vem com ferro, tá? E passa do avesso. Passa sempre do avesso, porque isso aqui ele é meio emborrachado, se você colocar o ferro você vai grudar tudo, vai fazer uma coisa até bem gosmenta, não é isso que você quer? Uma cachocha. Exatamente. Então isso aqui seria como fazer a vela. Como a gente ainda tem um tempinho, eu vou explicar o bico de papagaio. O bico de papagaio é uma flor que, na verdade, elas são várias folhas, tá? Que com o tempo elas vão colorindo e estão juntas ali. Então, como eu já dei bastante aula aqui ensinando a pintar folhas, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai, como se fossem várias folhas juntas, usando sempre os tons que eu usei ali. Usando o azul ardósia, o petróleo, o cinza lunar. Mas eu vou fazer aqui uma dica para o pessoal de casa bem rapidinho, que é esse pinho, olha, tá vendo ali? Um galinho de pinos. Então, você vai pegar o azul petróleo com um pincel mais largo, traça aqui, ó, um risco no meio e puxa para os dois lados, formando aqui a sua folhagem do pinus, que é também tradicional em arranjos natalinos. Só que aqui eu tô fazendo em tons diferentes, tá? Poderia ser feito também no tom do verde pinheiro. Aí você vai pegar o mesmo azul ardósia ou azul soft e nós vamos completar. Troquei de pincel e eu vou fazer, olha, o traço com o azul mais claro, com o pincel filete e venho puxando, olha, algumas luzes. Depois que eu fiz isso, eu pego a minha tinta puff novamente e vou completar com bolinhas. Olha lá. Faz as bolinhas, espera secar e passa o ferro também. E vai dar esse efeito que vocês estão vendo aí. Outra coisa, tem que ser generoso na tinta puff. Não adianta botar um pinguinho, porque ela vai crescer, mas você tem que colocar uma quantidade boa. Eu acho que deu para dar bastante dica, quando a gente olha aí na peça pronta, a gente tem essa noção da explicação da Beth. E para pintar, gente, tecido, não pode ter medo, não. Tem que começar a arriscar. Mas eu nunca pintei na vida. Mas vai aprender, não vai? Vai. Com certeza vai. Sabe por quê? Porque a Beth, do jeitinho que ela ensinou aqui, com todos os detalhes, usando uma linguagem simples para que você consiga fazer aí e compreender todos os gestos, é nessa linguagem que ela ensina você nesse DVD. Dá muitas dicas. São 4 trabalhos lindíssimos com objetos,
com flores, com frutos. Gente, cestas maravilhosas. Você aprende a pintar nesse DVD. E não precisa ter medo não, porque aqui na apostila também tem algumas outras orientações e mais 24 ideias lindíssimas. São 24 motivos criados pela Beth, especialmente para você. E olha, tem 7 tecidos já para você começar a treinar a sua pintura. E nestes 7 tecidos já com barrados, sortidos, perdão, você vai fazer a sua pintura e se, olha, você caprichar, você já vai poder vender e pagar esse kit incrível que está completo. Vem as tintas, são... quantas tintas? Gente, 12 tintas, 3 pincéis, vem ainda a tinta relevo para você fazer os detalhes aí na sua pintura e além de 7 riscos para você fazer a sua semaninha. Lindíssimos esses riscos. E se você ligar agora no 0800 200 5300 ou acessar a loja virtual da Vitrine do Artesanato, você já sabe, não sabe? www.vitrinedoartesanato.com.br. É isso mesmo. Esse é o endereço da loja virtual, onde você pede esse kit completo e ainda ganha mais 7 panos de copa. Rita, mas você já falou do 7. Não tô falando daqueles primeiros 7. Mais 7, são 14 panos de copa lindíssimos com barrado para você pintar, ok? Já ligou? Já pediu? Aproveita porque, olha, é limitado, hein? É limitado. Liga logo e peça o seu. Beth, arrasou com o seu artesanato de hoje, com a sua pintura, com as suas dicas. Você viu que pintura simples, que Nossa, qualquer pessoa amei. pode fazer. Outra dica, assim, para terminar, se você fosse pintar um Papai Noel, fosse fazer a barba, faz com a puff também, fica lindo. Gostei. Tá bom? E olha, os trabalhos que a Beth trouxe, nós vamos mostrar para vocês agora no encerramento desse programa, contando com a sua companhia no próximo Arte Brasil. Beijo!